escolhi um conto para comentar aqui com vocês, que eu acho um conto, assim, do Machado, ele é de 1881. Quer dizer, é um conto muito interessante, chama O Espelho, uma nova teoria da alma humana, né? Quer dizer, é um conto, assim, que eu acho, assim, muito atual, porque traz uma questão, que é uma questão que nós estamos vivendo agora, né? Que é uma questão que tem levado as famílias a brigar, os amigos, e também levado as pessoas ao consultório com crises de angústia, de ansiedade, de depressão, de insônia, né? Quer dizer, que a gente vê muito na nossa clínica, que é a questão do narcisismo, né? Quer dizer, essa questão colocada, narcísica, que nada mais é do que uma preocupação excessiva com a autoimagem, né? Com o status social, com as aparências, com o lugar que o sujeito ocupa, né? Nessa hierarquia social, né? Que tem trazido muito conflito, assim como na época do Machado, porque na época do Machado era uma burguesia também em ascensão e havia uma preocupação imensa também com a aparência, né? Então, e ele denuncia muito isso, né? Como eu disse, ele faz parte desse movimento literário que ele inaugura, né? Que Flaubert lá na França e aqui no Brasil inaugura, que é o realismo e que embute essa crítica ao social, né? Essa crítica a preocupação, né, da sociedade com aparência, com hipocrisia, né, e essa coisa toda, a gente vê isso em várias obras do Machado, né? Então, esse conto, que é O Espelho, uma nova teoria da alma humana, eu vou pedir a licença a vocês, porque eu fiz um resumo, um sacrilégio, resumir Machado, quer dizer, para aqueles amantes de Machado, mas só para a gente discutir aqui, porque eu acho que traz questões muito importantes para a gente conversar, né? E eu espero, assim, que se alguém de vocês a alma vagar enquanto eu leio, por favor, me interrompam, porque leitura às vezes fica muito chato, né? Mas vou tentar ler de um jeito que faça vocês, como é que se diz, se ligarem aqui no que eu estou dizendo, né? Então, o conto é O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. O conto começa com o narrador descrevendo uma cena evocada de sua memória. Numa noite de luar, 4 ou 5 homens debatiam várias questões de alta transcendência, questões metafísicas. A disparidade das opiniões não alterava os seus espíritos. Seguiam amigavelmente, resolvendo os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente falando, eram 4 os que falavam, mas além deles havia um quarto personagem que se calava, Jacobina. Jacobina, embora culto e inteligente, não discutia nunca, defendia-se da abstenção, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjetura, ao menos. Nem conjetura, nem opinião, disse ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e, como sabem, eu não discuto. Mas, se quiserem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há só uma alma, há 2. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, mas não me repliquem. Não admito réplicas. Se me replicarem, apago o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, um livro, uma máquina, um par de botas, um tambor, etc. Está claro que a função dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam um homem que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. Há casos não raros em que a perda da alma exterior
implica na perda da existência inteira. Foi o que aconteceu com Shylock, que é o personagem da peça de Shakespeare, né? O Mercador de Veneza. Quer dizer, para Shylock, a perda de seus ducados, do seu dinheiro, né, equivalia a morrer. Mas é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Ela muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes como a pátria, com a qual disse Camões que morreria, e o poder, que foi a alma exterior de Júlio César. São almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mutável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau. E mais tarde, uma provedoria de irmandade, suponhamos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Aos 25 anos, fui nomeado alferes da Guarda Nacional. Isso foi um acontecimento em minha família. Minha mãe ficou muito orgulhosa. Chamava-me o seu alferes. Amigos e parentes compraram-me todo o fardamento. Uma tia que vivia num sítio distante desejou ver-me. Pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Chamava-me também o seu alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Também os escravos foram pelo mesmo caminho. O entusiasmo de tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa. Tia Marcolina dizia que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, mimos, fizeram em mim uma transformação. O alferes eliminou o homem. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que me era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. No fim de 3 semanas, eu era outro. Era exclusivamente alferes. As dores humanas, as alegrias humanas mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. Um dia, tia Marcolina precisou socorrer uma filha doente. Adeus, alferes. Confesso que logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais, os escravos, que logo fugiram deixando-me só. Comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. Não era medo. Se pudesse ter medo, eu viveria. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto, andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio. Não pela razão comum de ser o sono, o irmão da morte, mas por outra. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo e prometia o posto de tenente, outro o de capitão ou major. E tudo isso fazia-me viver. Mas, quando acordava, a alma exterior não tornava. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, era de enlouquecer. Mas vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, era um impulso inconsciente, um receio de achar-me 1 e 2 ao mesmo tempo naquela casa solitária. Contraditoriamente, no fim de 8 dias, deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O espelho parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Então tive medo.
Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou embora, disse comigo. E levantei um braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão. Olhando para o espelho, o gesto estava lá, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrei-me vestir a farda. O espelho produziu a figura integral, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior.